Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus fez nos 3 dias entre sua morte e ressurreição? Onde Jesus foi nos 3 dias entre sua morte e a sua ressurreição? Os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relataram que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele disse as palavras imortais: "Está consumado", conforme registrado no livro de João 19, versículo 30. Então, inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto tempo, antes de ser retirado e envolvido para o sepultamento por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores. 3 dias depois, seu corpo e espírito se reuniram e ele ressurgiu dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou a seus discípulos, começando por Maria Madalena, e depois subiu aos céus. No entanto, muitos se perguntaram o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição. Onde Jesus foi? O que ele fez? Este episódio tentará responder a essas perguntas. A Bíblia, particularmente os evangelhos sinópticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como Assolação do Inferno ou Descida ao Inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João se concentram principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e em sua ressurreição. O período entre sua morte e ressurreição está mais enraizado em interpretações teológicas e tradições do que em narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos entender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias de morte pode ser obtida de sua conversa na cruz. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Um deles pediu a Jesus para se lembrar dele quando Jesus entrasse em seu reino. Lucas 23, versículo 42. A isso Jesus responde: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso implica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou céu. Isso faz sentido porque, ao morrer, Jesus de fato declarou o comprometimento de seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, não poderia estar em nenhum outro lugar, senão em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Mas há outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus, em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20, que diz: "Pois também Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, sendo morto quanto à carne, mas vivificado quanto ao Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água." Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode ser entendido como significando que Jesus, em algum momento entre sua morte e ressurreição, foi ao inferno ou Hades e fez um anúncio de algum tipo aos espíritos que estavam presos lá. Sob essa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou poderiam ser demônios ou humanos, ou mesmo anjos rebeldes. É provável que os espíritos mencionados no trecho sejam anjos caídos, que foram aprisionados por violarem a lei de Deus, juntamente com Lúcifer, que os enganou e os voltou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes da época de Noé. Embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos aprisionados, parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que, conforme Hebreus 2, versículo 16, os anjos não podem ser salvos. É provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Assim,
Sob essa perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outra passagem bíblica que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e ressurreição é Efésios 4, versículos 8 a 10, que diz: Por isso é que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu. Que é senão que também havia descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Como Paulo escreveu, referenciando o Salmo 68, versículo 18, quando Jesus subiu ao alto, levou consigo muitos cativos. Isso é interpretado como significando que Jesus, após assegurar a salvação deles na cruz, reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente nos céus. Essas eram pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz, e todos os outros que anteriormente haviam sido justificados pela fé. E ele os conduziu do Hades, o lugar dos mortos, para sua nova morada espiritual. Outra maneira de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, isto é, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então subiu ao alto, ou seja, retornou vitoriosamente ao céu como Deus. Essa perspectiva também é fundamentada em Mateus 12, versículo 40, que diz: Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Da mesma forma que Jonas foi um sinal para os ninivitas, Mateus 12, versículo 39, a morte e ressurreição de Jesus são um sinal para todas as gerações. A referência à história de Jonas ressalta a ideia de julgamento, morte e, finalmente, ressurreição e redenção. A jornada de Jonas simboliza a morte e a ressurreição, elementos cruciais da missão salvadora de Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Além disso, assim como Jonas foi enviado para os ninivitas para chamá-los ao arrependimento, Jesus veio ao mundo para chamar todos ao arrependimento e à fé nele. Lucas 5, versículo 32. Durante os 3 dias e 3 noites no túmulo, acredita-se que Jesus tenha proclamado sua vitória sobre os espíritos aprisionados, conforme mencionado em 1 Pedro 3, versículo 19. Isso demonstra sua autoridade e vitória sobre todas as forças espirituais do mal. Colossenses 2, versículo 15. Jesus não estava inativo durante esse tempo. Ele estava proclamando sua vitória e autoridade supremas. Ao retornar vitoriosamente ao céu, Jesus cumpriu a profecia de Salmos 68, versículo 18, mencionada em Efésios 4, versículos 8 a 10, que fala sobre a ascensão do Senhor e a distribuição de dons aos homens. A ascensão de Jesus ao céu não foi apenas um retorno ao seu estado glorioso anterior, mas também um ato de autoridade e triunfo sobre todos os poderes e autoridades celestiais. Efésios 1, versículos 20 e 21. Portanto, os 3 dias e 3 noites que Jesus passou no coração da terra são fundamentais para entender sua obra redentora. Ele enfrentou a morte, proclamou sua vitória sobre o mal e ressurgiu triunfante, oferecendo salvação a todos que nele creem. Romanos 10, versículo 9. Isso ressalta o poder incomparável de Cristo e sua vitória definitiva sobre a morte, garantindo a esperança da ressurreição para todos os crentes. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 22. Finalmente, é importante notar que os detalhes do que exatamente aconteceu durante esses 3 dias não estão explicitamente delineados na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as próprias palavras de Jesus sobre o assunto. Ele disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos dá a confiança para dizer que ele foi ao paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção. Obrigado por assistir. Deixe-me saber o que você pensa na seção de comentários. Por favor, nos apoie se inscrevendo, curtindo e compartilhando este vídeo. Deus abençoe você.